de Brasília. Olha, para entender sobre as consequências dessa homenagem ao presidente Lula pela Escola Acadêmicos de Niterói, vamos conversar agora com o advogado Adriano Soares da Costa, especialista em direito eleitoral. Muito obrigado, viu, doutor, mais uma vez pela presença aqui no SBT News. Um prazer, Leandro, estar aqui com você. Prazer é todo nosso. Doutor Adriano, o desfile pode configurar crime eleitoral na avaliação do senhor? Pode, na verdade até, Leandro, configura. Se você for observar, os telespectadores, o que é que acontece? Nós estamos diante de um samba-enredo que já foi publicado, que fala sobre o número 13, que é a legenda do candidato do PT. No vídeo oficial, inclusive, o pessoal aparece fazendo L, que é também símbolo de campanha eleitoral. No som, na letra da música, fala-se, inclusive, utiliza-se um pedaço do jingle de campanha do ex-presidente Lula, quando tem um olê, olê, olá, lulá, lulá. Então, não é só um samba-enredo, na verdade, quase que um jingle de campanha. Por outro lado, há um investimento de recursos públicos, e pouco importa o valor, para uma escola de samba que, no período eleitoral, está fazendo, portanto, um ato em homenagem que se confunde com a propaganda eleitoral de grande repercussão. E isso, portanto, é uma propaganda eleitoral claramente antecipada e, por isso, ilícita, que deveria ser impedida através de medidas que a gente chama inibitórias perante a Justiça Eleitoral, ao Tribunal Superior Eleitoral. Esse é o caminho. E também, Leandro, o fato de isso configurar dois graves ilícitos eleitorais: o abuso de poder econômico e o abuso de poder político. O abuso de poder econômico e o abuso de poder político geram inelegibilidade e cassação de mandato. Neste caso, o abuso de poder econômico se configura, inclusive, por recursos públicos e privados, para um evento de alta repercussão, que é o Carnaval, portanto, de uma visibilidade massiva, e o abuso de poder político porque tem dinheiro público, federal, para uma escola que faz um samba-enredo e uma homenagem ao candidato no ano eleitoral. Então, não há dúvida que pela jurisprudência recente, viu, Leandro? Recente. Preciso lembrar que o ex-presidente Jair Bolsonaro, por muito menos do que isso, uma reunião fechada com embaixadores, se tornou inelegível. Agora, doutor Adriano, esse crime eleitoral, possível crime eleitoral, surge a partir do recurso público à escola de samba ou não? É pelo fato da escola de samba ter escolhido o tema para poder fazer a homenagem? Ou as duas coisas? São as duas coisas. Ainda que não houvesse recurso público, você tem o desvirtuamento de uma festa que é popular e também financiada por recursos públicos municipais e estaduais, por recursos de empresas privadas, dando uma visibilidade desproporcional, excessiva, a um eventual candidato nesta eleição presidencial. É essa desproporcionalidade que gera o que em direito se chama gravidade das circunstâncias. Então, independentemente de ter recursos públicos, já seria motivo de abuso de poder econômico. Agora, some-se a isso o recurso público federal, dado, portanto, por órgãos vinculados ao agente público beneficiado, que é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que detém o orçamento nas mãos. É ele que é o gestor do orçamento público, em última análise. Então, é evidente, portanto, que nós temos aí um caso, viu, Leandro, de dois ilícitos eleitorais que geram, em tese, inelegibilidade e cassação de mandato, além da tal propaganda antecipada que gerará multa. Porque, como eu disse, o samba-enredo da escola não é samba-enredo, é jingle de campanha. Utilizando o número da candidatura, é o que se chamaria na jurisprudência de uso de palavras mágicas, que na prática é um pedido de voto disfarçado para o 13. Agora, professor, deixa-me tirar várias dúvidas aqui, eu estou com um tempo curto. Claro. Antes de tudo,
Já que é uma escola de samba, né, o candidato, ele se torna culpado se uma escola de samba ou então um outro grupo resolver fazer homenagem a ele? É um cenário um pouco delicado, né? Porque na teoria, a escola de samba teria que consultar o Tribunal Superior Eleitoral para poder fazer homenagem. O candidato ele pode levar a culpa porque um grupo ou uma escola de samba decidiu fazer uma homenagem? Eu estou até ampliando um pouco mais esse cenário. Vamos supor com um outro candidato. Se um grupo que gosta do candidato faz uma homenagem em alguma cidade, Natal, um exemplo, uma homenagem grande, o candidato ele pode ser culpado por essa homenagem? Primeiro ponto. Segundo ponto, se o Tribunal Superior Eleitoral decidir que não há crime eleitoral, que nada vai acontecer, que ele não pode se tornar inelegível no futuro, essa decisão pode mudar lá na frente em um outro contexto, com mudança, por exemplo, de ministros do TSE? Olha, excelentes perguntas, Leandro. Primeiro que em relação aos terceiros, a lei é clara. Terceiros que beneficiem um candidato, o candidato beneficiado poderá ter a cassação do mandato a caso eleito. Ele poderá não se tornar inelegível, porque a inelegibilidade é uma sanção pessoal, mas a cassação do mandato ou diploma, do registro ou diploma e do mandato a caso eleito, com certeza ele teria cassado e uma nulidade do processo eleitoral. Agora, veja, nesse caso, não há como dizer que o presidente Lula, neste caso específico, não conhecia. Primeiro porque o presidente da escola de samba é vereador do PT. Segundo, porque a própria ex-ministra Gleisi, ainda esta semana no Congresso Nacional, estava cantando samba. Terceiro, porque foi feita uma collab, uma publicação conjunta do samba, do enredo, pelo PT e pela escola de samba. De maneira que essa collab demonstra, portanto, um claro e antecipado conhecimento. E, por último, esse assunto já está tão escancarado, estamos tratando dele constantemente, que o Partido dos Trabalhadores poderia, inclusive, ter notificado a escola de samba, determinando que o samba-enredo tirasse essas características que deixam claro o caráter eleitoral dela. Então, por essa razão, é indefensável qualquer proposição que diga que o candidato não sabe, que o candidato não tinha conhecimento, e, portanto, ele, como beneficiário, veja, a coisa é tão clara que a própria notícia que foi dada agora, o prefeito do Rio de Janeiro cedeu 2 camarotes ao presidente que será homenageado. E o presidente convidou, segundo também a notícia que vocês acabaram de dar, convidou políticos para estar no palanque, porque isso se tornará um palanque eleitoral, pré-eleitoral. Então, veja, a Justiça Eleitoral, Leandro, ela vai se colocar numa posição bastante delicada, porque, primeiro, esse fato deveria ser impedido através de medidas inibitórias. A partir do momento que isso não seja, nesse instante, suspenso, vai ficar por conta e risco do futuro candidato, assumindo toda a responsabilidade. E, com isso, poderá, pelas consequências do fato de propagação desse evento, enfim, pela massividade dele, pela gravidade das circunstâncias, gerar, portanto, a inelegibilidade com cassação de registro e diploma dos candidatos eleitos. Ok. Professor Adriano Soares, muito obrigado, viu, pela presença mais uma vez aqui no SBT News. Uma boa noite e até a próxima. Até a próxima, Leandro. E só uma última observação, tá certo? A Justiça Eleitoral, nessa decisão que não recebeu a ação, é porque a ação foi proposta errada. Foram 2 ações populares na Justiça Federal. Essa matéria é eleitoral, é para o Tribunal Superior Eleitoral. E é lá que esse tema vai ser decidido. Um abraço, Leandro. Ok, grande abraço, viu, professor? Obrigado. Vou chamar o Bruno Garchagen agora. Garchagen, do ponto de vista político, essa homenagem pode impactar a imagem do presidente de forma positiva ou negativa? Porque já circulam alguns vídeos agora da oposição criticando, no caso, a homenagem. Pois é, aliás, belíssima entrevista do professor Adriano, tocando todos os pontos que cercam essa discussão jurídica, embora eu ache que, do jeito que foi feito, isso não vai dar em nada. Porque até como o professor observou,
essa ação foi proposta na esfera errada, né? E foi até a discussão que se estabeleceu e que fundamentou a negativa da Justiça Federal.